Eu estou preocupado com o estado da situação atual. E essa minha pergunta é recorrente. Talvez não fosse a pessoa indicada, é apenas o presidente do grupo parlamentar, talvez fosse o líder do maior partido na oposição, mas eu vou colocar assim mesmo, por ser representante do povo. Eu disse que essa pergunta é recorrente porque eu já fiz aqui mesmo nessa sala ao senhor secretário provincial da UNITA e os números eram inferiores a este. A minha preocupação vai no número de mortes de angolanos. A mim não me interessa até se são do hambre, são da calma. São cidadãos angolanos que estão a morrer. E a tendência é para aumento de números. Veja que quando eu fiz a pergunta aqui nessa sala, o secretário provincial, o Sr. Liberty Giaca, o número de balanço da intolerância era de 28, 27, se não estou em erro. Portanto, hoje eu já, até estou surpreendido, eu tinha outros números. Já me falam de mais de 1000 mortes. E quem está a protagonizar essas mortes é o poder instituído. Não é? E então, a minha pergunta vai no seguinte: o que é que os angolanos vão fazer? Os angolanos vão fazer o que mais para parar esse estado? Porque os angolanos estão mesmo a morrer. Estão a ser mortos. 1000 mortos assassinados pelo próprio poder instituído. E nós vamos ficar assim. O que é que, a pergunta é essa. O que é que o partido, o maior partido da oposição, é claro que todos nós temos alguma responsabilidade também, mas com responsabilidades acrescidas tem o partido, é a minha percepção, o maior partido da oposição, a UNITA. Há mecanismos internacionais, até isso, mais de 1000 mortes. Já pode configurar nos tratados internacionais como genocídio, pode-se fazer qualquer coisa internacionalmente. O que é que a UNITA vai fazer? Porque já está claro aqui, os pontos estratégicos que os deputados pretendiam visitar não aconteceram. Isso não é por acaso. Os comandantes da polícia, das FAS, o Monte Sume, os deputados não conseguiram, mesmo os deputados que têm imunidades. Eu também queria ir como jornalista. Mas pronto. E a pergunta é mesmo essa. Não há mesmo nada a fazer para parar isso. Essa é a minha questão. Bem, eu entendo a sua pergunta e a emoção com que faz essa pergunta. Entendo que não a faz apenas enquanto meu colega jornalista, mas está a fazer essa pergunta enquanto angolano. E de facto a pergunta é legítima. O que é preciso fazer? Isso, como disse bem, é uma responsabilidade dos angolanos. O poder pertence a um soberano, e o soberano é o povo de Angola. Os regimes que ficam, exercem esse poder, exercem-no por um período determinado, à luz da Constituição, 5 anos. Mas é para exercê-lo bem. O meu apelo, e eu ouso falar assim, o meu apelo é que os angolanos ganhem coragem. É preciso que os angolanos tenham coragem para reverter esta situação. Porque deixar-se matar também é uma opção. Deixar-se matar também é uma opção. E se de facto nós, os angolanos, a nossa intenção é deixarmos-nos matar, então aí veremos. Eu devo aqui dizer que há 2 dias, se não estou em erro, o deputado do meu grupo parlamentar, Fuca Muzemba, foi vítima de um atentado. O deputado Fuca Muzemba deslocava-se na sua viatura, na viatura protocolar, no início da noite, e foi, digamos assim, abalroado por uma outra viatura de alguém desconhecido, um indivíduo desconhecido. E esta pessoa foi para lá, tentou forçar a porta estava trancada, e mesmo assim bateu no vidro. Foi quando ele repara que o homem estava armado. Quando tenta arrancar, o homem faz 2 disparos, felizmente o carro já estava em movimento, uma bala entra no vidro de trás, portanto atrás de si, ele que estava a conduzir, e vai encostar-se no banco, e a outra vai encostar-se na porta de trás, do lado contrário, ao lado onde ele estava. É mais uma situação. Primeiro já houve um atentado claro e evidente contra a vida do deputado Liberty Giaca, secretário provincial da UNITA aqui no Ambo, e agora com o deputado Fuca Muzemba. E a pergunta que nós fazemos, sei que os meus colegas em Luanda
terão feito já um comunicado a esse respeito, com uma comunicação à própria Assembleia Nacional, se o governo de Angola estará à espera que morra o primeiro deputado da UNITA para depois poder agir. Ora bem, voltando à sua pergunta, é preciso que os angolanos façam alguma coisa assim. Os angolanos têm que, digamos assim, agir. Se temos que fazer manifestações, é preciso que as façamos, porque uma das coisas que nós temos dito no Parlamento e de forma muito clara é que o governo angolano não se deve esquecer daquilo que tem estado a acontecer em países como a Costa do Marfim, como o Burkina Faso, como o Congo Democrático, como Moçambique, etc. Porque o soberano é mesmo o povo. E eles vão matar. O que é que aconteceu? Por exemplo, aí no Sul. Relatos feitos, e nós dissemos aqui, até por polícias que estavam lá. Terá havido até um oficial da polícia que desmaiou. Desmaiou ele próprio face à carnificina. Então, mas aquelas pessoas, algumas pessoas que se escaparam, com quem nós conseguimos falar, não é? Falam connosco e demonstram que não têm medo. Estão, de algum modo, abalados com, digamos, as mortes, não conseguiam contar, porque aquilo era uns a atacarem como se estivessem a atacar um exército de qualquer inimigo, e os outros sem arma nenhuma. E a matar. Inclusive, andar aí a dizer, olha, vamos queimar mais essa casa, vamos procurar aqui, tem uma coisa pesada, etc, etc. Nós temos esse, tal como dissemos, há coisas que nós não vamos revelar a esse nível, mas há outros níveis vamos revelar. Deixe-me também dizer que, se calhar não será novidade, e o governo provincial, através da segurança, já que o próprio governador provincial gaba-se sempre que fala connosco que ele é bófia, e então, certamente, enquanto bófia, já saberão que alguns elementos, alguns setores da comunidade internacional já estiveram aqui no âmbito, justamente também trazidos por estes acontecimentos. Mas, se me perguntar se nós temos que esperar que a comunidade internacional reaja, eu direi que não. Na minha língua diz Zamba, ou seja, quando eu for a dizer Deus ajuda-me, ajuda-te a ti primeiro. Como dirão os franceses, é de toi et le ciel te dira. Portanto, nós não podemos cruzar os braços e ficar à espera dos franceses, dos americanos, dos ingleses, dos cubanos, dos russos, do que quer que seja. Então temos que, de facto, fazer alguma coisa. E temos que fazer alguma coisa todos nós. Como é óbvio, a única coisa que vou fazer neste momento, além do sentimento que eu estou aqui a exprimir, é transmitir isso à direção do meu partido e dizer, de facto, que impõe que se faça alguma coisa. Porque, repito, deixar-se matar é uma opção. É uma opção muito grave e muito má. Fala-se em mais de 1000 mortes. Não há registro de feridos. Feridos, se o combate durou mais ou cerca de 3 horas. Então, só há mortes, não feridos? Bem, primeiro tenho que dizer o seguinte, as informações que nós temos, e porque nós estamos perante um governo que de transparência não quer absolutamente nada, os testemunhos que nós vamos recolhendo apontam para o facto de que, mesmo na comarca aqui, não é, estarão lá pessoas que foram feridas. E há pessoas que estão a morrer aí, porque não se lhes deixa terem tratamento, não se lhes deixa terem assistência. Há bocado eu dizia que as pessoas que foram mortas no Sul, muitos deles ficaram feridos. Como é óbvio, numa situação dessas, há as pessoas que morrem no momento, de forma instantânea, há outras pessoas que ficam feridas e que vão morrer porque perderam sangue, etc, etc. Mas nós temos um governo que insiste em dizer que num incidente em que há polícias, tropas, forças especiais da polícia, estamos a falar da Polícia de Intervenção Rápida, militares das Forças Armadas Angolanas, a dispararem contra civis que não têm armas, não é? Os civis morrem 13 e eles morrem 9, só nesta proporção já se vê a falsidade das informações que nos são prestadas. Ora, há também, e isso foi também dito por alguns polícias, que o senhor comandante-geral, o segundo comandante-geral da polícia, Paulo de Almeida, terá dado orientações aqui em Parada aos polícias, que era para continuar-se a perseguir as pessoas que saíam daí. Portanto, não quer que haja espaço para pessoas vivas, nem feridas.
E como é óbvio, os polícias também têm familiares. E também ressentem, por um lado têm de cumprir ordens, essas ordens superiores, mas por outro lado também tem o lado do sangue, o lado da família, o lado dos amigos, o lado dos companheiros. Então, aí vamos ouvindo algumas coisas. Se o governo fosse um governo de transparência, de verdade, nós saberíamos todos aquilo que se está a passar. Por isso é que nós dizíamos na nossa comunicação, pende mais para a verdade os testemunhos que nós recolhemos, não é? Porque as pessoas vêm, apesar dos receios, as pessoas vieram falar connosco, do que um governo que impede que os deputados possam chegar aos locais para poderem saber a verdade. Nós podíamos, pelo menos, falar também com o Kalupeteca. Em vez de ser só o amigo Kundi Payama dizer que ele é um terrorista, que não presta, etc. O presidente Eduardo Santos, lá de Luanda, que se calhar nunca ouviu falar do Monte Sume, também vir dizer essas coisas. Seria bom, então, que o próprio Kalupeteca também dissesse de sua justiça. Não se deixa o homem falar. Por quê? Até temos informações segundo as quais ele estará a ser castigado para poder dizer que não, que eu fui mandado pela UNITA. Ora, nós dissemos ontem, já tínhamos dito ao Sr. Governador anteontem, ontem dissemos ao Sr. Administrador Municipal da Cala, que o Sr. Kalupeteca sempre foi do MPLA. Na ODP, na ODC, na OD qualquer coisa, mas sempre foi do MPLA. E até, se havia cartões de membro de militantes da UNITA lá, o governo devia seguir o exemplo de tolerância. É que está um líder religioso que é do MPLA e que convive com seus correligionários que são da UNITA. Então o governo devia utilizar até essa oportunidade para aprender a lição. Talvez fosse bom. Agora, relativamente a números, não podemos dar porque também não sabemos. Nós vemos aqui a procura da verdade. É a verdade que nos está a ser a todo custo escondida pelas autoridades.